tá? E também tem o nosso Instagram, @isto-não-é-podcast, tá? Danilo Bocuto, um abração pra ele também, tá aqui, membro do canal. Gamer GHZ aqui, o Super Mario entrou. Salve! Liliane, que fôlego. Ele falou sobre Oi? Que fôlego. Esquecendo de falar coisa. Esqueci de falar do TikTok, do Kawaii, do Twitter. Tudo e do lance dos 100 mil inscritos. Mas os 100 mil inscritos eu vou deixar pra daqui a pouco. Senão fica muita informação. Mas dá pra ajudar por Pix também, gente. Aqui, ó. Isto não é podcast@gmail.com. Manda sua pergunta por Pix também, até preferível, tá? Isto não é podcast@gmail.com. Lá, qualquer valor lá pra auxiliar a gente também. Liliane, isso que o Rafael falou do autoconhecimento é um negócio muito interessante também, porque muitas das vezes a gente está tentando buscar, como eu disse, essa comprovação espiritual, mas a gente não tem meio que noção nem de quem a gente é. Né? Exato. Como é que funcionou na sua vida a espiritualidade? Como é que você se adentrou à espiritualidade? Para mim começou desde a infância. Na verdade, eu tinha 12 anos de idade quando eu tive a minha primeira experiência fora do corpo com lucidez. Eu simplesmente me deitei para dormir, tive uma paralisia noturna, conhecida como catalepsia projetiva, onde você fica paralisada, não consegue se mexer, e você pensa que você está com os olhos físicos abertos, olhando o ambiente. E, na verdade, hoje, com os estudos, eu vejo que o que estava aberto eram os olhos do espírito, né? O meu corpo físico estava com os olhos fechados, adormecido na cama. Então, eu acordei no meio da noite, despertei, e estava totalmente paralisada. E aí me deu um certo medo, receio, porque criança, 12 anos, né, não tinha nada sobre o que era isso. Eu achei que realmente eu tivesse morrido. E eu falei, minha mãe vai acordar, vai me ver morta, coitada dela, e não deu nem tempo. A cena já, né? Você imagina, né? E assim, eu não pude nem ter assim, pensamentos na hora, a não ser isso. E aí o que aconteceu? Não tive tempo de pensar muito e eu comecei a desconectar do corpo e eu olhei para o meu corpo físico, vi o meu corpo físico deitado na cama. Aí que você falou, fui pro saco mesmo. Aí eu falei, morri. Pronto, mas ao mesmo tempo eu percebi que eu não era aquele corpo físico, e sim aquilo que estava olhando para o corpo físico. E o que era aquilo que estava olhando para o corpo físico? E na hora que eu questionei isso, eu falei assim, poxa, eu sou algo mais do que aquele corpo físico. E uma criança pensar isso, só que nessa hora eu comecei a ser tirada do meu quarto, e eu transpassei a parede e fui para a parte de fora, que é uma varanda que tinha nesse sítio do meu pai, numa cidade próxima daqui de São Paulo. E aí depois lá uma luz muito forte veio sobre mim. E hoje também com o conhecimento, sabemos que são portais interdimensionais, conhecidos como Chandras, né? E na hora que essa luz desceu sobre mim, eu fui sugada nesse tubo de luz e entrei dentro de uma nave, onde eu encontrei 2 seres humanoides, como eu, bem mais altos do que eu, onde eu perdi a lucidez. Foi a minha primeira experiência. E dali para frente eu comecei a ser tirado, vamos dizer assim, né, com facilidade do corpo, quase todas as noites, com a paralisia noturna. E aí eu comecei a perceber que cada saída que eu tinha, eu não morria, eu voltava, eu acordava. Só ficava no meu quarto. Aí eu comecei a explorar mais esse fenômeno. Comecei a sair do meu quarto. Comecei a fazer experimento com parede, com porta, de enfiar minha cabeça dentro, voltar, enfiar o braço e voltar, andar pelo corredor. E eu tinha uma cachorrinha pequena na época, Minky, que ela me via projetada. E minha mãe uma vez estava tomando água na cozinha e ela não me via, e a cachorrinha me via. Aí eu começava a perceber, os animais devem observar espíritos, vamos dizer assim. E aí comecei a explorar a rua, comecei a explorar volitação, que seria você voar e não caminhar como espírito. E eu me lembro que em frente à casa do meu pai tinha um terreno baldio. Naquela época ainda tinha esses terrenos, né, sozinhos, vazios, assim, nos bairros. E tinham 2 cavalos ali. E eu me lembro que eu comecei a voar nesse terreno e os cavalos me viram e começaram a relinchar e caminhar junto, correr junto comigo. E era um quarteirão de terreno bem amplo. E eu lembro que eu subi e volitei mais alto, que tive a minha primeira experiência de telepatia com seres espirituais. São esses seres universais que a gente diz, então? Seriam os amigos espirituais como mentores astrais, amparadores, anjos da guarda. Aí cada filosofia nomeia de uma forma, né? Colega astral, não importa o nome, mas são seres que te ajudam nesse processo evolutivo, que despertar você no momento certo desse seu chamado para esse estudo.
No meu caso, hoje eu sei que eu já reencarnei, já com essa facilidade de me desprender do corpo físico muito fácil. Precisava só eu ter a chave, estudo, prática, para relembrar os acordos, vamos dizer assim, as escolhas que eu fiz antes de reencarnar. Para estar aqui até para falar, né, falando sobre esse assunto, os cursos que eu dou, os livros que eu escrevo e tudo mais. Então, eu acho que despertar a consciência para esse outro lado, na hora de você adormecer, é um outro tipo de ferramenta que a gente pode usar para poder ter esse autoconhecimento que você falou, entendeu? Dentro da... Desculpa, você fala, pode falar. Não, e esses mentores ali naquele momento, eles te validaram, falaram assim, tipo, Liliane, é isso mesmo? Esse é seu caminho naquele momento ali? Eu lembro que nessa vez que eu estava volitando, um deles, eu escutei um sorriso, uma risada assim, e falou assim, ó, agora você relembrou do que você já fazia. E eu procurava saber quem era, eu não via. Passei muito tempo, muitos anos, sem vê-los na experiência fora do corpo. E naquela época eu também não treinava clarividência, percepção extrasensorial. Aliás, eu não treinava nem projeção astral. Acontecia. Eu, diferentemente do Wagner, que tinha mais facilidade de ir atrás de sebos, de livros, de pesquisar muito mais, eu não tinha muito acesso. Você era mais nova que ele também, né? Quando você começou? Você começou com 12, ele começou com 15, eu acho. Exato. Então... ele tem hoje, acho que 61 anos. Não, mas foi com 15 que eu acho que ele começou. Foi com 15, aqui. Então você com 12 já você é uma criança. Exato. E eu não tinha com quem falar, porque a gente nasce católica nesse país, né? Então minha mãe era filha... Foi criada por uma irmã, uma freira, né? A gente chamava de sister. Então, assim, imagina, se eu falasse isso, eu estava com o diabo no corpo. E até que ela foi legal, porque ela me levava em centro espírita para tomar passe, para ver se isso cessava. E não cessava nada, as coisas continuavam. Então, foi na juventude, com 18 anos, que eu tive meu primeiro livro que eu li, do Robert Morrow, que falava sobre o cordão de prata, que falava sobre as coisas, as fendas, as entradas em portais interdimensionais. Eu falei, pera, eu não tô louca, né? Alguém no livro aí tá falando sobre isso. E aí tem aquela parte de recessão projetiva, né? Que você acaba indo para a vida, vivenciar o que você tem que vivenciar, namorar, fazer faculdade, ter uma profissão. Você vai manter a vida comum, no dia a dia ali. Exatamente. Cotidiano. E aí eu comecei a ter algumas recessões projetivas. Eu não era toda hora que eu saía do corpo e lembrava das experiências.